Vamos falar aqui da edição 2025 da Campinas Decor, que esteve aberta ao público de 11 de abril até o dia 8 de junho. Contou com 61 profissionais, entre arquitetos, designers de interiores, engenheiros e paisagistas também. Criaram aí juntos 45 ambientes internos e externos, e o arquiteto especialista em design de interiores, o Neto Figueiredo, ficou entre os 5 mais votados e levou aí o 4º lugar no prêmio de votação do público de melhor ambiente em 2025 com a sua sala gamer. E é com ele que nós vamos falar agora. Grande, ilustríssimo engenheiro, arquiteto João Neto Figueiredo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Daniel, tudo bem com você? Tudo jóia, muito obrigado por estar aqui conosco, participando aqui do Transamérica Notícias. E para a gente começar aqui, eu gostaria de já lhe dar aqui os parabéns, né? Porque mais de 40 participantes, e se ficar lá entre os 4 não é para qualquer um, né? Foi eu digo que todos os ambientes estavam impecáveis, todos muito bonitos, mas realmente o público acabou votando naquele que tocou no coração. Muito bom. E foi uma sala gamer, então, primeiramente bom dia, né, Neto? Então você podia contar como que foi sua inspiração para fazer esse ambiente? Tem nada mais atual do que isso, né? Porque esse conceito de gamer não é só para o público infantil, para os adolescentes, tem muita gente aí na faixa dos 30, 40 anos que já cresceu jogando videogame e hoje em dia tem condições de fazer na própria casa um canto para isso, né? Uma sala gamer. Então, de onde veio essa inspiração, Neto? Como que foi isso? Bom dia, Guilherme. Na verdade, a inspiração surgiu da própria história da Campinas Decor, que esse ano o tema era Raízes, e aí todos os ambientes deveriam contar com elementos que trouxessem história, elementos que refletiram a infância, elementos que fizeram aí parte da nossa vida ao longo desses últimos anos. E quando eu fui visitar os espaços que ficavam disponíveis para aquisição e desenvolvimento do projeto, começou a me passar pela cabeça o início da minha carreira, inclusive. Jogos que influenciaram a minha profissão como arquiteto. E hoje em dia é tão difícil a gente ter tempo para jogar videogame, para fazer essas coisas de atividades que, quando a gente era criança, os pais brigavam para que a gente saísse da tela, né? Uhum. Existia aquela questão também que a gente tinha só uma TV em casa, era a TV principal, o pai chegava, era hora de assistir jornal e vamos desligar isso aí. Acabava a brincadeira. Hoje a gente tem a facilidade dos videogames portáteis, a gente pode levar em viagens, então a utilização também ficou diferente. E a ideia para esse projeto foi realmente unir de novo a família nessa hora de jogar videogame. A gente criou uma sala, que seria uma segunda sala da casa, para que ficasse a família toda lá. Então não era uma sala com uma característica tão infantil, era uma sala mais adulta, para que os pais convidassem os filhos para ficar ali também. Ficar todo mundo dentro do mesmo ambiente. Então acho que trouxe bastante memória para o pessoal aí, com alguns elementos a gente colocou um Pense Bem na bancada, então o pessoal viu esse aparelho e lembrava da época que jogava, e acho que a gente pegou bastante por essa nostalgia. E foi difícil achar um Pense Bem? Como que você conseguiu encontrar essas coisas? Quando a gente começou o projeto, mostrou o projeto 3D para os fornecedores, né, para entrarem ali com a parceria com a gente, muitos começaram a falar, olha, eu tenho videogame tal, tem alguém que tem tal peça. Chegou um momento que eu tive que negar até alguns aparelhos, porque não cabia na bancada. Então a gente montou uma bancada dos consoles ali, dos videogames retrôs, e cada um que participou da ideia ali do projeto acabava meio que complementando com as próprias peças para emprestar pra gente. Bem legal, então foi uma colaboração geral aí com o cenário montado, né? E sobre os tons adotados ali, a mobília, né? Você optou por tons acinzentados, é isso? Por que essa paleta, essas referências visuais, o que levou a essa escolha? A gente fez uma composição misturada o colorido com um fundo cinza. Então a gente chama de cor queimada. Ela não é uma cor tão viva, tão vibrante. Por quê? A gente, como adulto, olha para um ambiente muito colorido e a gente tende a imaginar que aquilo é um espaço kids, que é um espaço muito infantilizado. E isso acaba não ativando muito na nossa memória um espaço para que a gente queira ficar. Então a gente utilizou uma paleta de cores, era um verde mais acinzentado,
os elementos de pintura na parede tinham cor, mas eram cores mais fechadas, justamente para que os adultos pudessem se sentir mais à vontade dentro do espaço ali. As pessoas, quando chegavam no primeiro momento, batiam o olho, como tinha alguns elementos assim do jogo do Mario, a gente posicionou um cano do Mario como se fosse uma luminária no teto. Então a pessoa chegava, batia o olho e ela falava assim, cara, isso aqui é uma sala de jogos, eu já estou identificando um elemento aqui. Não tinha como negar, né? Não tinha como negar, ela ficava bem de frente na hora que entrava na sala. E aí a gente encomendou tudo para que fosse feito dentro dessa paleta de cores ali, com tons mais fechados, para realmente ter essa sensação de querer ficar no espaço mesmo. Isso é bem bacana. Agora o projeto incluiu aí também uma automação, né, com luzes que acompanhavam as músicas e também comandos, foi da Alexa. Como foi para você criar esses comandos, né, e ter essa ideia dessa automação das luzes com música e também com jogos? Eu fico pensando mais assim, hoje nos projetos a gente utiliza muito automação para realmente criar sensações diferentes dentro dos ambientes. Então a gente utilizou luminárias que tinham ou intensidade, controle de intensidade, né, de potência, algumas fitas coloridas também de LED, para criar cenários. Então, por exemplo, na hora que a gente falava para a Alexa que era hora de jogar Mario, a sala ficava inteira vermelha. Legal. Na hora de jogar The Sims, que era um dos jogos do tema ali da sala, a sala ficava verde. O Sonic, a sala ficava azul. E como era espaço também para os pais poderem assistir Netflix, a gente criava uma cena ali também, uma luz um pouco mais baixa, para que realmente fosse uma sala muito versátil. E isso tivesse totalmente ligada com a tecnologia atual. Então, apesar dela ter uma ideia nostálgica aí de 30 anos, ela também tem essa tecnologia de 2025, com essa integração aí com a Alexa e esses sistemas todos que a gente tem hoje. Isso é bem bacana, que aí traz todo um clima, né, para poder ficar tudo mais harmônico, né? Agora, Neto, me diz uma coisa, como foi que começou aí a sua inspiração, né, a sua vontade de ser arquiteto? De onde vem tudo isso? Quando eu era criança, meu pai trabalhava com compra de imóveis e ele comprava imóvel, reformava e vendia. E eu era muito pequeno e eu ia com ele em algumas casas, algumas detonadíssimas. E eu chegava nessas casas e eu ficava querendo dar pitaco. Eu queria falar assim, mas por que não faz assim? Mas por que não faz, não abre para cá, abre para lá? E as ideias eram sempre assim, mirabolantes para imóvel que você precisa fazer pouca intervenção, porque a ideia é investimento, é venda, né? Uhum. E durante um tempo eu relutei um pouco com a parte da arquitetura. Meu pai queria que eu fizesse administração, que era a área dele. Não tinha ninguém, arquiteto e engenheiro na família. Mas aí eu acabei insistindo e estou aí na área tem 12 anos já. Que bacana. Tudo isso começou lá no Espírito Santo do Pinhal. Isso. Aqui onde eu tenho escritório ainda. Olha que bacana. E o seu escritório está aí. Isso. Eu tenho um escritório aqui em Pinhal e a gente atende Campinas e a capital também. Que bacana. E falando ainda da Campinas Decor, Neto, o quanto ela ajuda no seu trabalho, digamos assim, a captar novos clientes? Porque eu acho que é meio difícil alguém chegar na Campinas Decor e falar que quer aquele ambiente todo. Mas falar, não, quero que você faça um desse aqui na minha casa do jeito que está. Conversando com outros expositores também, por lá eu falei sobre isso, né? Mas assim, o que dá para fazer, pelo que eu entendi, é a pessoa querer, digamos assim, um pedaço. Falar, não, eu queria isso aqui na minha casa, ou um conceito. Como que funciona esse relacionamento? Quanto que a Campinas Decor ajuda nesse sentido de captar novos clientes? Guilherme, eu acho que foi a primeira vez, né, que eu participei da Campinas Decor como expositor. Eu já tinha trabalhado outras vezes na parte da recepção dos espaços, na época de estágio da faculdade. E eu acho que a visibilidade, ela acaba sendo um laboratório para a gente também. Por quê? Como a maior parte do espaço ela é patrocinada por fornecedores, a gente paga uma parte e o restante os fornecedores contribuem com esses produtos, marcenaria e tudo mais. A gente tem uma flexibilidade maior para criar tudo isso, porque a gente não tem o bolso do cliente. Com isso a gente consegue viajar muito mais, a gente consegue explorar possibilidades que geralmente o cliente barraria. O cliente ia falar assim, a partir daqui já não dá mais, vou ter que escolher onde eu vou investir. Então a gente realmente consegue mostrar para o cliente nesses espaços possibilidades. E é bem isso, esses recortes é onde faz sentido para o cliente. Às vezes o cliente entra numa sala
ele gosta de um ângulo dela. O restante ele fala, não faz sentido isso daqui para mim, mas isso eu gostei. E aí ele consegue compor isso nas ideias do projeto dele. Tem muita gente que está construindo, que vai reformar, vai até a Campinas Decor justamente para pegar essas ideias mesmo, fazer um compilado de coisas que ela gosta. E é um pouco um desfile de moda. Tem muita coisa que você olha e você fala, na prática não vai funcionar isso aqui. Elas são ideias para realmente estimular o pensamento da pessoa, né, explorar novas possibilidades para o espaço. Isso é muito bacana, né? Agora, né, você já realizou também consultorias no exterior, né? Você poderia compartilhar aqui conosco quais foram aí esse contexto de trabalho internacional e o que influenciou você na abordagem criativa desse projeto? Eu atualmente, apesar de ter escritório aqui em Espírito Santo do Pinhal, eu moro na cidade do México e eu fico 3 meses lá e 1 mês aqui entre Pinhal, São Paulo e Campinas. E na cidade do México eu atendo muito expatriados. Então é o pessoal que chega com um container com a mudança lá, que foi transferido pela empresa, e aí muitas vezes os móveis que eles estão trazendo do Brasil não se adaptam à realidade do imóvel lá da cidade do México. Então a gente acaba tendo que fazer uma consultoria com eles, de ir até a loja, escolher uma nova mesa de jantar, escolher uma nova cor para pintar a parede. Por mais que essas pessoas ficam pouco tempo no país, elas vão ficar aí 1 ano, 2, eles buscam também ter o conforto do espaço e a gente consegue, com a consultoria, resolver esses elementos. Então, o que sobra a gente acaba vendendo ou doando dos móveis e a gente faz esse contato todo com os provedores ali na Cidade do México. A experiência maior hoje é na Cidade do México. E como que você foi parar lá, digamos assim, na Cidade do México? Quanto tempo que você está lá e como que a sua carreira te levou até lá? Eu fui para lá tem 2 anos, cheguei lá em 2023 e foi por uma proposta familiar. A gente teve uma movimentação familiar que teve que ir para lá e aí eu acabei tendo que pensei, poxa, meu trabalho a maior parte ela acaba sendo meio híbrida, que eu estou no Espírito Santo do Pinhal e já presto serviço para Campinas e São Paulo. Aumentei um pouquinho a distância entre esses lugares. A gente tem a dificuldade do fuso horário, que isso para mim é um desafio, a gente está 3 horas para trás lá. Mas acabou sendo algo que eu consigo conciliar aí nesses meses de trabalho. Por enquanto está sendo uma realização mais pessoal, estar ali no México, poder visitar lugares que eu sempre quis estar por ali, mas é mais por conta desse vínculo familiar também que eu tenho ali. Muito bom, tem muita história lá, né? Muita coisa bacana para visitar. Agora, Neto, além da sala gamer, você também assina clínicas, consultórios, espaços corporativos, né? De que forma você adapta aí esse estilo lúdico e acolhedor também em ambientes mais formais, podemos dizer assim? Tudo que a gente especifica no projeto, ela vai trazer uma certa... a pessoa que vai visitar um ambiente, por exemplo, uma clínica de um psicanalista que eu fiz recentemente, que ficou super notável ali em Campinas, e as pessoas começaram a comentar sobre algumas situações ali. Tudo que a gente posiciona na sala, ela tem uma função, ela vai ter uma estratégia para trazer algum tipo de retorno, seja ela estética, seja ela para remeter a um conforto para o paciente. Então, por exemplo, se a pessoa acabou de chegar numa sala de um psicólogo, ela está aflita com vários itens ali que ela quer conversar com aquele profissional. As cores que a gente coloca na sala vão induzir para que ela fique mais calma ou mais estressada. O conforto do mobiliário que vai estar ali também vai dizer muito se ela vai poder se sentar de um jeito muito confortável e relaxar, ou se vai ser um sofá duro e aí ela vai ficar se sentindo um pouco desconecta com aquele espaço. Então, quando a gente vai projetar, geralmente a gente pega muito nessa linguagem do cliente, de entender o que ele quer trazer, qual é a necessidade, para que fique bonito, mas que também siga uma função do espaço, de ter o conforto, de ter todos esses elementos. Para a sala gamer, como foi algo muito específico, a gente acabou viajando um pouco mais em outros elementos. Mas para itens mais pontuais, como os consultórios, as clínicas, a gente fica bem restrito ali de pensar em algo bem funcional para o cliente também. E quais as tendências que você aponta para esse ano, né, em materiais, tecnologia, ambientação? O que você destaca para residências e também escritórios nesse ano? Tem alguma tendência assim que você está observando? Porque o trabalho de vocês como você citou, você fez até uma comparação com o desfile de moda, né, da Campinas Decor com o desfile de moda.
E assim como no mundo da moda, eu acredito que vocês têm que ficar bem atentos às evoluções, às tendências, o que está acontecendo, né? E como que está sendo isso nesse ano? É muito comum a gente se atentar a coisas que são muito temporais. Então é aquilo que realmente está na moda, que é o que a gente vê na internet, vê no Pinterest, vê no Instagram, e muitas vezes o cliente quer aplicar isso no projeto, numa reforma. Por exemplo, alguns elementos que até 2 anos estavam muito em alta, como o ripado, hoje em dia a gente vê muito pouco nos projetos. O ripado ele começou a sair da moda, né, entre aspas. Uhum. Ele veio com uma releitura, ele veio com outros formatos. A gente está vendo muito Muxarabi, que são... ele se assemelha um pouco ao ripado, mas ele é como se fosse uma trama. Ele tem linhas verticais e horizontais e ele é vazado no meio. Então a gente viu bastante desse trabalho na Campinas Decor já esse ano. Um elemento que está muito em alta e que eu acredito que vai ficar aí durante um tempo são as formas curvas. Então a gente tem muita curva na parede, a gente tem muita curva na marcenaria, os elementos eles não estão mais com canto em 90 graus. A curva chegou para trazer um movimento para os espaços, com uma referência muito grande para a natureza. Então, quando a gente sai, por exemplo, num ambiente todo arborizado, a gente vê o tronco, as árvores, que tem aquele formato arredondado, a gente não tem quinas nesses espaços naturais. E aí essa ideia, essa leitura da natureza, tudo curvo, a gente está tendo bastante nos espaços. A gente fala até que a marcenaria que não está fazendo ainda elementos curvos, que faz desde uma parte de um armário curvo até uma chapa curvada, ela vai começar a perder projetos de arquitetos, porque a maioria desses projetos hoje tem esses elementos. Então, realmente segue uma tendência, né, desses itens que a gente já está vendo nesses últimos anos. Ô Neto, em termos de legado, né, que impacto você espera, né, deixar aí na vivência dos moradores e também dos usuários de seus projetos, especialmente através de espaços afetivos, né, como a sala gamer que você criou aqui? Olha, uma das coisas que a gente se preocupa muito enquanto está fazendo o projeto e pensando que o cliente vai utilizar aquele espaço, eu não quero nunca que ele bata o pé numa quina de uma cama ou de um armário e lembre que foi o projeto do arquiteto que fez aquilo ali. Então a gente sempre tem que pensar nas possibilidades de uso, e não só no uso bonito, mas no uso da hora do BO dentro da casa mesmo. Você está com uma assadeira quente na mão, e você vai tirar ela do forno, e aonde que você vai apoiar essa assadeira? A gente fica pensando muito nesses problemas dentro da obra. A gente não fica de olho só naquilo que vai funcionar esteticamente. Então, eu acredito que assim, o trabalho que a gente faz não é em 2 mãos, a gente faz em 4 mãos ali, com o cliente realmente participando, contando para a gente como ele utiliza essa casa, né? Cada pessoa utiliza a casa de um jeito diferente. E eu acho que a maior satisfação é ver quando o cliente está morando na casa e manda foto, falando, ficou 10 isso aqui, te adoro esse espaço. Tem os projetos que são as meninas dos olhos aqui, assim, do escritório, que a gente gosta demais do projeto. E a nossa função é realmente ajudar nessa decisão. O projeto de interiores, a gente consegue fazer sem um profissional. A gente consegue comprar uma casa e fazer sozinho. Só que vai dar muito trabalho. A gente tem um conhecimento técnico para ajudar a resolver aquilo de uma forma que otimize tudo, que otimize funcionamento, financeiro, estética. Isso tem que fazer sentido para o cliente também, né? Sim. Então, acho que o legado a gente deixa nessas decisões mesmo, que o cliente entra e gosta muito das propostas, das ideias. Muito bem. E quem quer entrar em contato contigo, Neto, quem quer ter aí a alegria, a satisfação de ter um projeto seu na sua casa, no seu escritório, na sua clínica, como entrar em contato com você, com o Neto Figueiredo? Hoje o meio mais fácil com a gente aqui no escritório é através do Instagram, é o @arc de arquiteto, .neto com 2 T's Figueiredo. E lá a gente tem o campo de enviar mensagem, entrar em contato, para poder solicitar a proposta. A gente trabalha com... Nosso projeto é todo em camadas, então o cliente não tem uma proposta engessada. Ele escolhe a quantidade de detalhamento que ele quer fazer. Se ele não quer um detalhamento tão aprofundado em imagem 3D, vídeo e tudo mais, ele queira tirar esse elemento, na nossa proposta a gente já deixa isso tudo especificado. Isso é bem bacana. Então, é muito fácil, meu amigo, minha amiga, é lá no @arc.arq.
Neto com 2T Figueiredo, de arquiteto, Neto Figueiredo. Vai lá no Instagram, com certeza você vai ficar maravilhado com todos os projetos e pode lá mandar a sua mensagem e mudar aí a sua casa, o seu escritório, seu apartamento, dando mais vida ou até fazendo aí uma sala gamer, hein, Guilherme? Fica bem bacana, né? Eu acho bem legal pra caramba ver essas ideias na Campinas Decor, assim, que são as coisas assim que você, como ele disse, né? Qualquer um pode fazer, mas dá um trabalho do caramba. E a gente não tem toda essa criatividade que os profissionais têm, né? Eles têm essa visão. Estudaram para isso, sabe, né? O que faz. Sim, então, estudaram para isso, eles conseguem ter ideias assim que, digamos assim, uma pessoa que não é da área nunca vai conseguir imaginar de fazer essas coisas, essas composições bem bacanas. Então, a gente parabeniza pelo trabalho. Muito obrigado, Neto, por estar aqui conosco. Estamos aqui de portas abertas para toda e qualquer notícia que você queira dar, e qualquer projeto novo que você queira apresentar. Nós aqui da Transamérica te agradecemos, parabenizamos e estaremos sempre aqui de portas abertas. Muito obrigado. Obrigado, gente. Eu que agradeço pela oportunidade.